Na Bíblia está escrito que o sol e a lua pararam, e no tempo do profeta Isaías, a Bíblia diz que o sol retrocedeu. Não tem algo errado nessas histórias? O correto não seria a terra parou de girar? Na Bíblia está escrito que Josué orou, e o Senhor Deus parou o curso inteiro do sistema solar. O escritor escreveu, e o sol se deteve, e a lua parou. Observe que não foi só o sol que parou, a lua também parou. As pessoas não são motivadas a questionarem as coisas. Saiba que questionar é bom e quem questiona aprende. Uma pergunta ruim vale mais do que uma boa resposta. Questionar é superior a responder, pois resulta na continuidade do pensamento e da investigação, enquanto que uma resposta pode interromper o processo. Você é um questionador ou você está ao lado daqueles que tudo aceita sem nada perguntar? Você está no canal Hora Final e neste vídeo vou questionar se o Sol e a Lua pararam e também se o Sol retrocedeu conforme está escrito na Bíblia. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Final. Então Josué orou e o sol e a lua pararam. A Bíblia está errada? Antes de iniciar o assunto de hoje, quero lhes convidar para assistirem depois outros vídeos que postei aqui sobre a Terra plana. Não estou defendendo nem a Terra plana nem a esférica, mas eu gosto de discutir e questionar as coisas. Então vamos questionar o que a ciência e a Bíblia dizem, considerando a parte sincera da ciência e as revelações da Bíblia, e assim com a ajuda do Criador poderemos chegar mais perto da verdade. Assistindo alguns vídeos aqui no YouTube, eu percebi que a maioria dos cristãos estão dizendo que a Bíblia não é um livro de ciência, e portanto nessa matéria deveríamos confiar nos cientistas que nos dariam respostas melhores, mais inteligentes e mais confiáveis. Os escritores da Bíblia acreditam que a Terra era plana e não girava. Sendo assim, eles pensavam que o Sol é que girava. E na época deles não existia a NASA para mostrar as imagens do globo terrestre, não é mesmo? Senão o escritor teria escrito assim: a Terra parou de girar, certo? Não, não é tão simples assim. Quando os cristãos tentam explicar este texto bíblico segundo a ciência, a qual afirma que a Terra é um globo giratório, eles criam outros sérios problemas. Se para eles é um absurdo acreditar que o Sol parou, acreditar que a Terra parou de girar é uma coisa mais absurda ainda. Nem os cientistas concordam com essa ideia. Se a Terra parou de girar, a Lua teria continuado a sua órbita em torno da Terra, pois a Lua gira em torno da Terra. Mas o texto diz que a Lua também parou. Então, nesse caso, o texto deveria estar escrito assim: a Terra e a Lua pararam de girar, e não o Sol e Lua pararam. No livro de Abacuque 3:11 também está escrito a mesma coisa: o Sol e a Lua pararam. Se o escritor errou quando escreveu que o Sol e Lua pararam, por que é que Deus não o corrigiu? Deus poderia ter revelado para o escritor deste versículo que a Terra gira e não o Sol. Deus poderia também ter corrigido os escritores que escreveram que a Terra tem fundamento, colunas, confins, extremidades e mostrar-lhes o verdadeiro formato da Terra. Por que Deus deixou todo mundo no engano todo esse tempo? Para os cristãos que afirmam que o escritor de Josué estava errado, pois naquela época ele pensava que a Terra era plana, vou usar outro exemplo que está na Bíblia, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. O escritor que escreveu a passagem pelo Mar Vermelho foi Moisés. Será que Moisés também escreveu errado? Porque hoje a ciência explica melhor para os cristãos como realmente foi a passagem, e não foi um milagre. A Bíblia detalha essa passagem assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar,
que se tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Se para muitos cristãos o texto de Josué deve ser explicado à luz da ciência, então a regra também vale para o texto de Êxodo. A ciência explica melhor a travessia pelo Mar Vermelho. Vamos ver como a ciência explica a travessia pelo Mar Vermelho. Segundo a ciência, não foi um milagre, pois há estudos que explicam a separação do Mar Vermelho como um fenômeno natural das marés. Hoje a ciência explica melhor como os filhos de Israel entraram pelo mar em seco e as águas voltaram e cobriram os carros, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó. A mesma ciência que explica que a Terra é um globo giratório, diz que um vento forte vindo do leste, soprando durante a madrugada, partiu as águas. A ciência também explica que a travessia de Israel não foi no Mar Vermelho, mas numa área do delta no rio Nilo, no norte do Egito, no encontro entre o rio e o antigo lago de Tanis. Os cientistas descobriram que as marés da região não são altas o suficiente para afogar um homem adulto com cerca de 1,5 metros de altura. Eles dizem também que Moisés tinha conhecimento sobre as marés na região onde fica o Mar Vermelho. E todo o exército egípcio seria completamente ignorante sobre esse acontecimento. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e da Universidade de Colorado mostram como o movimento do vento descrito na Bíblia pode ter, de fato, afastado as águas e permitindo a passagem de Moisés e o restante de seu povo. Simulações feitas em computador mostram que ventos fortes vindo do leste, soprando durante toda a madrugada, poderiam ter partido as águas em uma região onde um afluente antigo do rio Nilo teria se fundido com a lagoa costeira do mar Mediterrâneo. Os ventos fortes teriam empurrado a água, fazendo surgir uma passagem, permitindo que as pessoas atravessassem o local com segurança. E agora, o que vocês me dizem sobre essa explicação científica? Se o Sol não parou, a passagem pelo Mar Vermelho não foi um milagre, e sim um fenômeno natural do qual Moisés já tinha conhecimento. Quem está falando a verdade, a Bíblia ou a ciência? Os cientistas têm uma explicação até para o afogamento dos egípcios no Mar Vermelho. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, assim diz a Bíblia. Os estudos científicos mostram que a divisão de águas possui embasamento nas leis da física. Os cientistas explicam que o vento empurra a água de acordo com as leis da física, criando uma passagem segura com água dos dois lados, e então permite a volta da água abruptamente. Mas a explicação científica deixa uma dúvida. Como o povo conseguiu fazer a travessia com ventos soprando tão fortes de 107 km por hora? Bem, vamos voltar agora para Josué. Aqueles que acreditam que foi a Terra que parou de girar e não o Sol, estão ainda mais errados do que se imagina. Nem os cientistas concordariam. Imaginem o que poderia acontecer se o globo giratório, girando a uma velocidade aproximadamente de 1.700 km por hora, parasse de girar de modo abrupto. O que poderia acontecer? Tudo aquilo que se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente, as cidades, os oceanos e até o ar da atmosfera. Quando um carro dá uma freada, faz com que os passageiros sejam jogados para frente. Imaginem o que não aconteceria com os pobres habitantes da Terra caso o planeta parasse de girar bruscamente. Isso deixa uma dúvida no ar. Será que a Terra gira mesmo?
ou a Bíblia está nos revelando que é o sol que nasce e se põe? Os cristãos que acreditam que a travessia pelo Mar Vermelho aconteceu exatamente como está escrito, deveriam também acreditar que o sol e lua pararam exatamente como está escrito no livro de Josué. E os que acreditam que a travessia foi um milagre, deveriam acreditar que o sol e a lua também pararam. O texto diz que a lua também parou. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo vingou de seus inimigos. E aqui diz ainda que o sol, pois, se deteve no céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Se tivesse escrito apenas que a Terra tivesse parado em relação à sua órbita, a Lua teria continuado a sua órbita em torno do Sol e não teria ficado imóvel no céu, como declarado no texto, e sairia a 66 mil milhas por hora em torno do Sol. Nesse caso, o escritor deveria ter escrito que a Terra e a Lua pararam. Mas não, isso também estaria errado. A ciência diz que o Sol não gira, e é a Lua que gira em torno da Terra. Eu acho que ficaria mais fácil de entender o texto do jeito simples e menos complicado que foi escrito. A Lua e o Sol pararam de se mover em relação às suas órbitas. Afinal, até hoje todo mundo diz o pôr do Sol ou o nascer do Sol. Exatamente como está escrito. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar donde nasce. Notem que está escrito que o sol corre de volta ao lugar onde nasce. Se corre é porque ele não está parado. Vejam que a Bíblia é mais terraplanista do que se imagina. Ele é o que remove os montes sem que o saibam e o transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordens ao sol e ele não nasce. Se você ainda não acredita que o sol e a lua pararam, se prepare agora para o próximo evento descrito na Bíblia. A Bíblia também diz que o sol retrocedeu no tempo do profeta Isaías. Farei com que o sol recue 10 graus, segundo o relógio de sol de Acaz. E o Sol recuou assim 10 graus. Se o Sol pode retroceder, então o Sol gira em torno da Terra. Se isso não é verdade, então a Bíblia não é um livro divinamente inspirado e estaria propagando uma mentira. O escritor errou por escrever que o Sol retrocedeu? Não. Não errou, pois ele simplesmente escreveu o que Deus lhes falou. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor. Então está escrito que o sol retrocedeu porque Deus, o Criador do sol, disse. Jó confirma esse texto, pois no livro de Jó lemos o seguinte: o que fala ao sol e ele nasce e sela as estrelas. Para concluirmos nosso assunto de hoje, a Bíblia diz que o sol e lua pararam e o sol também retrocedeu. Os cristãos dizem que o texto de Josué deve ser explicado à luz da ciência, pois a Terra é um globo giratório. Mas a ciência diz que se a Terra parasse de girar, o mundo seria destruído. Deus não revelou aos seus servos Moisés, Abraão, Noé, Elias, Josué, Isaías e outros que a Terra é um globo giratório. A Bíblia foi escrita errada, ou a Bíblia está certa? Se a Bíblia está certa, então Josué orou, e os dois luminares, sol e lua, pararam. E no tempo de Isaías, Deus fez o sol recuar 10 graus. Espero que os questionamentos apresentados aqui tenham lhes ajudado a entender um pouco mais sobre o globo giratório apresentado pela ciência e a Terra plana apresentada pela Bíblia. Esse assunto é inesgotável e vou continuar falando num próximo vídeo. Um abraço e Deus abençoe.